Grupo Vilela, o primeiro parque de serviços do Brasil em auditoria e consultoria. Band Cidade, oferecimento, show de prêmios, 15 anos H-Pharma. Na reta final para as eleições, o Band Cidade começa uma série de reportagens que vai ajudar o eleitor a decidir o voto para a Prefeitura de Porto Alegre. E vai mostrar também 41 pessoas feridas após grave acidente com um ônibus em Venâncio Aires. 600 veículos abandonados nas ruas de Porto Alegre podem ser guinchados. Lei foi regulamentada nesta semana. Pesquisa revela: jovens estão saindo cada vez mais cedo de casa. Grêmio se prepara para enfrentar o time de Neymar no Estádio Olímpico. Gaúchos lamentam a morte de uma das maiores apresentadoras do Brasil, Hebe Camargo. Boa noite, bem-vindos ao Band Cidade. Em 30 segundos, o dia na tela da Band. Foi publicada nesta semana a regulamentação de uma lei que autoriza o poder público a guinchar os veículos abandonados das ruas da capital. A Prefeitura estima que Porto Alegre tenha cerca de 600 carros nessa situação. Este escorte com placas de Campinas é um mistério para a vizinhança. O veículo está no mesmo lugar há pelo menos 3 anos. Faz um tempão que a gente está com esse carro parado em frente ao nosso prédio, à nossa rua, e a gente não sabe. O carro ocupa uma vaga na rua Fernando Machado, uma das mais difíceis de estacionar no centro da capital. Atrapalha muito, veja você, né, que a frota aumentou muito, né, e o espaço físico, infelizmente, não aumenta, né. Na Avenida Presidente Roosevelt, mais 2 carros abandonados. Para nossa surpresa, o proprietário estava por perto, mas se recusou a gravar entrevista. Ele disse que vai retirar os veículos na semana que vem. A lei que autoriza a prefeitura a guinchar carros abandonados existe há 2 anos, mas só foi regulamentada nesta semana. A nova regra é a seguinte: quando o agente de trânsito perceber que um carro está há mais de 30 dias parado em um mesmo local e num estado de deterioração, ele vai notificar o proprietário e também colocar um adesivo no veículo alertando para a situação. Se num prazo de 10 dias o dono não fizer nada, o carro vai ser guinchado para um depósito e dentro de 3 meses será leiloado. Os moradores podem denunciar o abandono de carros pelos telefones 156 ou 118. Este comerciante espera ansioso por mais espaço para os clientes estacionarem. Estamos torcendo que isso entre em vigor o mais possível. É verdade, para que possa ter espaço para sua clientela, né? Com certeza, vai melhorar muito. O dia foi de engarrafamento na Freeway, próximo à Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A rodovia está parcialmente bloqueada devido a obras no viaduto da BR-448. Foi registrado o trânsito lento no início da manhã e agora à noite. A liberação total da via acontece às 4 horas da tarde de domingo. Os veículos estão sendo desviados. Seguem internadas 20 pessoas feridas em um acidente com um ônibus da aviação União Santa Cruz, em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. O acidente aconteceu na noite passada. O coletivo tombou no quilômetro 86 da RS 287, depois de colidir em um caminhão durante uma ultrapassagem. O ônibus fazia o trecho Santa Cruz-Porto Alegre. O trânsito ficou bloqueado por cerca de 1 hora. Os passageiros estão sendo atendidos em hospitais da região. No total, 41 pessoas ficaram feridas. O comentarista de segurança pública do Grupo Bandeirantes de Comunicação, General Augusto Heleno, palestrou hoje em Porto Alegre. Ele falou sobre os desafios da sociedade brasileira na atualidade. O militar, conhecido pela atuação como comandante da Amazônia e das Forças de Paz da ONU no Haiti, comentou os ataques a bancos com explosivos no estado. O crime só pode ser combatido com muito trabalho de inteligência e muita tecnologia. É preciso investir em tecnologia. As forças de segurança pública não podem atuar com os mesmos instrumentos do criminoso, do bandido. Chuvas fracas atingiram grande parte do Rio Grande do Sul neste sábado e para amanhã as chuvas se espalham sobre todo o estado. Confira nos mapas.
O domingo começa com sol entre nuvens e durante a tarde as instabilidades voltam a ganhar intensidade, causando chuvas fracas em grande parte da metade norte gaúcha. Ao fim do dia, as chuvas se espalham rapidamente e atingem quase todo o estado. No noroeste, na fronteira, há risco de trovoadas, granizo e rajadas de vento entre 50 e 60 km por hora. As mínimas ficam próximas dos 12 graus em Alegrete e dos 14 em Bento Gonçalves. As temperaturas sobem durante o dia e volta a fazer calor em algumas localidades. As máximas podem chegar aos 27 graus em Santa Maria e aos 21 em Canguçu. Na segunda-feira, uma nova frente fria chega ao estado, provocando chuvas fortes. Durante a madrugada, os temporais atingem o oeste, centro e leste gaúcho. Com uma safra bem maior do que a capacidade da Companhia Estadual de Silos e Armazéns, os produtores gaúchos precisam recorrer a alternativas para armazenar os grãos até a hora da venda. A solução para este gargalo pode estar no Plano Nacional de Armazenagem, que deve ser lançado até o final deste ano. Criada na década de 50 para armazenar a crescente produção gaúcha, a CESA, Companhia Estadual de Silos e Armazéns, está obsoleta. Tem capacidade para aproximadamente 600 mil toneladas, enquanto se projeta quase 28 milhões de toneladas para a próxima safra. Além disso, a empresa, que tem o governo do estado como principal acionista, soma dívidas em torno de 150 milhões de reais. A falta de espaço para armazenagem atinge todo o país e está sendo discutida pelo Ministério da Agricultura. Um plano nacional vai investir 18 milhões de reais na análise da atual capacidade dos depósitos do Brasil e em alternativas para resolver este gargalo. O governo federal tem que imediatamente lançar um plano capaz de oferecer várias alternativas, seja para o pequeno produtor armazenar na sua propriedade, seja para o médio produtor se organizar e fortalecer sua cooperativa, seja de um produtor ou de um investidor construir armazéns, silos. Contando as cooperativas do estado, com capacidade para 6 milhões de toneladas, a armazenagem do Rio Grande do Sul é suficiente. Mas, segundo o presidente da FECOAGRO, está no limite. Muitos desses armazéns terão que ser adequados a novas exigências de aeração, termometria, evitar a poluição de foligem no ambiente, porque já tem residências ao redor. Em todo o país, estima-se que aproximadamente 20% da safra anual de grãos seja perdida entre a colheita e a armazenagem. Uma alternativa para diminuir esses números é o silo-bolsa, que pode acomodar o produto dentro da propriedade. Sem alternativas, o agricultor precisa vender toda a produção, o que muitas vezes deixa o estado desabastecido e gera o chamado passeio dos grãos. Na safra, o trigo vai para o porto e depois ele volta do porto para, inclusive, os lugares onde ele foi produzido. Isso é inadmissível. Para comentar esse assunto, está conosco Lizemara Prats, editora de agronegócio do Grupo Bandeirantes. Boa noite, Lizemara. Boa noite, Juliano. Por que é tão importante, para garantir a renda do produtor, a capacidade de armazenagem da produção? Há um descompasso entre a produção agrícola e a capacidade de armazenagem. E muitos desses armazéns estão obsoletos, precisam ser modernizados, como a gente viu na reportagem. E o produtor aposta neste Plano Nacional de Armazenagem, com linhas de crédito de prazo maior e juros menores, para investir na construção de armazéns na propriedade. Informações das entidades do agro brasileiro dão conta de que aqui apenas 5% da capacidade de armazenagem estão nas propriedades, enquanto nos Estados Unidos o índice é de 55% e na Argentina de 25%. Guardar o produto na propriedade dá um poder de barganha ao produtor. Ele pode vender de forma escalonada ao longo do ano, aproveitando o melhor preço. Hoje, a venda durante a safra de uma única vez é um dos fatores que acaba, Juliano, derrubando o preço ao produtor. Os preços acabam subindo bastante ao longo do ano, né? E para o produtor, cai porque ele vende na hora que colhe de uma só vez. Se ele puder guardar ao longo do ano, ele vai vendendo. Então, é uma alternativa importante construir os silos, os armazéns na propriedade. Tá certo, Lizemara. Obrigado. No próximo bloco tem a previsão do tempo para a região metropolitana. Chuvas atingem a capital no domingo. E ainda, pesquisa revela que jovens brasileiros estão saindo cada vez mais cedo de casa.
Seu pedido foi atendido. Descobriram a cura para a calvície? Não, meu amigo. O outro pedido. O IPI continua reduzido na Fiat? Isso. Yes! Até que enfim. A Fiat está com ofertas imperdíveis. Confira. Tem Minifire por R$ 20.990 e IPI zero. Tá barato demais. Passe logo em uma concessionária Fiat da sua região e aproveite. Você quer ter estabilidade na vida? Então faça um concurso público e prepare-se aqui no CPC, o curso que mais aprova no estado. Curso preparatório para auditor fiscal do trabalho. Requisito nível superior em qualquer área. Remuneração inicial de R$ 13.900 e são previstas 629 vagas. Então não perde mais tempo e liga agora. 3212-2425 e pega maiores informações. Tá a fim de ter sua casa própria, mas tá meio sem grana? O Super Prêmio tem a solução. Concorra a uma casa. Envie do seu celular a palavra prêmio para 7070, participe de uma brincadeira de perguntas e respostas, acumule pontos e torça para ser sorteado. E toda semana tem sorteio do kit tecnologia no valor de R$ 5.000 para deixar sua casa super moderna. Apenas 99 centavos, mais impostos por mensagem. Envie prêmio para 7070 e participe. Neste ano, o atual prefeito tem 817 milhões de reais do orçamento para investir na cidade. Ele usou apenas 24%. Ele deixou de usar 620 milhões, que poderiam ter resolvido muitos problemas da cidade. Um bom prefeito tem que ser um bom gestor. Eu sou engenheiro, fui secretário do Planejamento, sei como realizar e executar um bom orçamento. Vila é prefeito de verdade. Amador, amante, praticante, torcedor, não importa. A emoção de vencer é um vício. Na quadra, na pista ou no campo. Em qualquer lugar, eu tenho tudo o que preciso. Eu tenho o Guime Esportes. O Guime Esportes. Tudo pra tudo quanto é esporte. Voluntários, Assis Brasil, Cachoeirinha e Calçadão de Canoas. Faltam 8 dias para as eleições municipais e nessa reta final os militantes tentam convencer os eleitores indecisos. Enquanto isso, a Justiça Eleitoral faz os últimos ajustes para o dia do voto. Eles estão nas esquinas e nos parques. Os militantes querem chamar a atenção do eleitor. Mas faltando 8 dias para o pleito, será que o cidadão leva em conta a propaganda de rua? Acho que mais na TV do que ficar distribuindo panfletos, né? Essa propaganda de rua do corpo a corpo não lhe convence muito? Não me convence. A história do candidato, a propaganda não conta muito não, para mim. Mais a história, na verdade, do partido que o candidato faz parte, do que propriamente isso que está acontecendo nas ruas, de passeatas e coisa. Eu achei até esse ano bem fraco nas eleições. Muita gente ainda não sabe em quem vai votar. Ainda estou indeciso ainda, não decidi ainda, ainda estou naquela ainda. Vai ser na última semana? Na última semana, exatamente. Eu estou esperando ainda, estou meio indecisa entre dois candidatos. Alguns eleitores nem se lembram em que candidato votaram no pleito de 2008. Eu não me lembro em quem eu votei. Os brasileiros voltam às urnas daqui a uma semana. No Rio Grande do Sul serão eleitos prefeitos e vereadores em 497 cidades do estado. Em Porto Alegre, 1.076.263 eleitores vão às urnas no dia 7 de outubro. Na próxima quinta-feira, encerra a propaganda no rádio e da TV. Começa então a contagem regressiva para a ida às urnas e a apuração dos votos. A propaganda eleitoral, no dia da eleição, a pessoa que vai votar, a propaganda é possível só propaganda individual e silenciosa. É possível usar bottom, adesivo e bandeira. Não é possível andar em grupo.